Senhor Deus, uma vez mais, alcance a tua vida, o teu coração. Queria pedir agora, por favor, toda a sua atenção. Se procurasse um lugar para sentar-se, nós vamos orar agora. Nós vamos dar início à nossa reunião, nosso culto de celebração, de ceia do Senhor, e também aonde nós celebramos o Dia dos Pais, embora seja esse todos os dias também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Quieta o seu coração agora diante de Deus. Comece você a orar e agradecer a Ele por mais esse dia, pela semana que passou, por mais essa semana que se inicia. Fala você com o teu Deus agora, com o nosso Deus, o Deus que é Pai de todos, que é por todos e que está sobre todos. Como diz Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4. Deus Pai de todos, que é sobre todos e que age por meio de todos. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar e te bendizer pela bênção de estarmos reunidos em teu nome. Nós queremos te agradecer porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque se não for o Senhor na nossa vida, ora diga a Israel, ora diga a cada um de nós, há muito nós teríamos sido tragados, engolidos vivos pelas circunstâncias, pelo maligno, por tantas situações. Mas a tua boa, alta e poderosa mão, o tempo todo, nos guardou, nos livrou. Ó Deus, nos protegeu, nos sustentou. E nós queremos te dar graças. Queremos te dar graças por tão grande salvação, primeiramente. A salvação que veio em Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado. E hoje, nós estamos aqui para celebrar essa tão grande salvação, pois como escaparíamos nós se não atentássemos para uma tão grande salvação que nos veio do céu? Te louvamos, Jesus, porque o Senhor veio buscar e salvar o que havia se perdido. E o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. E nós queremos a cada dia continuar sendo encontrados por Ti, como verdadeiros adoradores. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pelas nossas vidas, pela bênção da salvação, pela bênção do Santo Espírito que nos habita e que nos faz olhar para cima, que testifica junto ao nosso espírito e que nos faz chamar o Senhor de Abba, de papaizinho. Louvado seja o teu nome por essa testificação interna, dessa bênção da filiação em Cristo Jesus, porque somos filhos do Senhor, filhos do amor, filhos da luz, e nós queremos agradecer acima de tudo ao Senhor, primeiramente, o Pai de todos, que é sobre todos e que age por meio de todos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor só tinha um filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu nome, porque em Cristo Jesus, o primogênito dentre os mortos, nós podemos hoje ser chamados também filhos de Deus. Pois a todos quantos o receberam, o Senhor deu-lhes o direito, o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. E nós estamos aqui nesta manhã, nesta grande festa, nesta grande comunhão, na casa do Pai, para te agradecer e bendizer o teu santo nome.
Te louvamos pela vida de cada papai que aqui está, pelos nossos pais terrenos, Senhor. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque é uma dádiva, é um dom do Senhor. A tua palavra diz que subindo ao alto, o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e nós te louvamos porque esse dom, esse presente na nossa vida é também os nossos pais. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que foram preservados, estão entre nós. Louvamos o teu nome por aqueles que partiram pela sua existência. Louvado, engrandecido seja o teu nome, e que a cada um de nós como filhos possamos, ó Deus, dar continuidade à bênção do Senhor, no nome de Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Este é o dia em que nos fez do Senhor, e nós nos alegramos no Senhor. Os céus declaram a tua glória, o firmamento anuncia o teu poder. Um dia anuncia um outro dia, uma noite faz menção a outra noite, e nós declaramos a tua glória, Senhor. Declaramos, ó Deus, a tua glória. Somente tu és santo, e não há outro Deus como o Senhor. Não há Deus além de ti, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Quem se compara a ti? Quem se compara ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, te louvamos de todo o nosso coração. Amém e amém. Amém, meu irmão? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, o cancioneiro de Israel, de número 19. Quem achou, por favor, ponha-se de pé. Se você o desejar acompanhar também aqui. Os céus declaram a glória de Deus. Diga, eu também. Eu vou repetir aqui, você diga então. Os céus declaram a glória de Deus. E eu também. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E eu também. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Você pode repetir isso, amado? A lei do Senhor é perfeita. Vamos ver todos juntos? E refrigera a alma. Uma vez mais. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e eis guardar o que? A lei, os preceitos do Senhor, a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos.
Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha para cá, por favor, vamos ver todos juntos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos? Quando adoramos, declaramos palavras de elogios e palavras agradáveis a Deus. E eu quero te convidar agora a começar o dia assim, elogiando, adorando e dizendo palavras agradáveis a Deus. E na extensão desse dia, que as palavras da nossa boca continuem sendo agradáveis. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Os céus declaram a glória de Deus.
Santo Senhor, Santo é o Senhor. Te exaltamos, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, É o teu nome, Santo é o Senhor. Deus. Não há nós, mas ao teu nome seja glória. Não há nós, não há nós, não há nós, mas ao teu nome seja Aleluia. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Diga não a nós. Diga não a nós. Mas ao teu nome, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Aleluia. Levante a sua voz e exalte ao Senhor com as suas próprias palavras. Dê a Ele a glória devida ao seu santo nome. Com teu sangue nos redimiu para o nosso Deus. E de todos os lugares, povos, línguas e nações, e nos fez reis e sacerdote para o nosso Deus.
e reinaremos sobre a terra. Diga glória, glória ao Cordeiro de Deus, exaltar ao Cordeiro de glória. Teu sangue nos redimiu. Para quem? De todos os lugares, de todos os lugares, povos, línguas e nações. O que Ele nos fez, irmãos? Nos fez rei. E o que mais? Sacerdotes. Para quem? Para o nosso Deus. E reinaremos sobre a terra. Glória ao Cordeiro de Deus, exaltar levante a sua voz bem alto e declare: ao Cordeiro de glória, exalta, adorar ao que vive, ao que vive e reina, adorar. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Aleluia! Bendito seja o Cordeiro de Deus, que com teu sangue nos lavou, nos purificou, aleluia, e nos comprou
para o nosso Deus, de maneira que nós somos dele, amém, meu irmão? Reino e sacerdotes para o nosso Deus exaltar. Ao Cordeiro, ao que vive e reina no nosso coração e na nossa vida, Ele vive. Adorar ao Deus Altíssimo, ao Deus Altíssimo, Pai eterno, Cordeiro de Deus. Somente os lavados por esse sangue, levante a sua mão, levante a sua voz e exalte a Ele. Agradeça a Ele pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Desse Pai de todos, que é sobre todos e que age por meio de todos, que nos deu o espírito de adoção, que nos faz olhar para cima e chamá-lo de papaizinho, de Abba. Aleluia, esse Pai eterno, que enviou o seu único Filho, para que Ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos, que veio constituir uma nova família, uma família celestial, uma família divina. Agradeça a Ele, irmão, por essa grande festa que é a ceia, por essa grande celebração, que é um ensaio daquela onde todos nós, santos do passado, hoje, e aqueles que ainda hão de se entregar a Jesus, todos nós estaremos juntos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante essa canção. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra. Deus de pactos, confio em tuas, descanso em tua, por tua graça estou. É só pela graça, irmão. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou. Bem junto a ti, ao ver tua santidade, estou maravilhado diante de ti, e do teu amor nunca mais serei igual, nunca mais serei igual. Ao sair do
santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Cante, tenho redenção pelo sangue que descansa em teu altar. Para mim, a graça e o perdão, a graça e o perdão são os frutos do viver em comunhão e adoração. Cante, nunca mais serei igual, nunca mais serei igual ao sair do santíssimo lugar. Oh, oh, oh. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que cumpre com as suas promessas, e que toda palavra procedente da sua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o que diz. Deus de pacto, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Aleluias. Estou aqui. Estou aqui. Por tua graça estou. Os que estão debaixo da graça de Deus, aonde estão, irmãos? Pela graça nós vencemos, pela graça nós estamos aqui. É por causa da graça de Deus, irmãos. Por tua graça estou aqui. Exalte ao Deus de toda graça, Pai de infinita bondade e misericórdia. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sente-se, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção é podermos estar juntos aqui mais uma vez nessa manhã, numa manhã especial na presença de Deus, diante da mesa do Senhor, que continuamos adorando em espírito e em verdade.
Nós vamos continuar adorando o Senhor através de dízimos e ofertas nessa hora. Se você precisa, é só pegar um envelope e esse envelope, se você precisar também da máquina de cartão, é só levantar uma das mãos e os irmãos vão chegar perto de você aí com as máquinas. Há um pedido de oração, irmã Maria Botelho pede oração pela família da cunhada. Sua irmã perdeu seu filho e sua nora de Covid, e a saúde do bebê que sobreviveu e está internado. Então, oração pela família da cunhada da irmã Maria Botelho, perderam familiares e tem um bebê internado. Alguém tem pedido de oração aqui? Alguém tem pedido de oração na área de saúde, alguma coisa? Mantenha a sua mão levantada. Nós te damos graças, Senhor. Nós te adoramos porque continuamos crendo num Deus que pode intervir, um Deus que tem todo o poder, um Deus que nos ama e que deseja de verdade operar o melhor na direção de cada um de nós. Nós oferecemos orações na direção do Senhor por conta dessas situações de enfermidades e desses pedidos que, representados por mãos levantadas, fazem menção diante do trono da tua graça de circunstâncias muitas vezes insolúveis para nós, mas que estão todas diante dos teus olhos. E o Senhor pode operar coisas maravilhosas. Nós oramos, liberamos uma palavra de cura, de transformação de situações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Mas o culto também está sendo oferecido em ação de graças. Oferece esse culto em agradecimento pela família e por mim, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer pelo grupo de obreiros. Quem agradece é a irmã Maria São Pedro. Não é isso, irmã Maria? Amém. Lá está ela, toda animada agora, falando no zap todo dia, né, irmã Maria? Que beleza, que bênção. De nada. Também o pequeno grupo da Marilene oferece esse culto em ação de graças pelo aniversário da Valesca. Olha aí, olha aí. Valesca está fazendo aniversário hoje. Não é isso, Valesca? Olha aí. Depois ela fica de pé ali. Tá. Esse culto também está sendo oferecido em ação de graças pela esposa Valesca, que faz aniversário hoje, e ao meu pai Renato, pelo Dia dos Pais. Olha aí. Muito bem. Quem oferece é o Deco. Muito bem. A Valesca está ali numa missão, então espera para ela ficar de pé, né? Fica de pé aí, Valesca. Essa aí que fez aniversário, está fazendo aniversário hoje. Olha aí, irmãos, já temos, se o restaurante estiver cheio, né, já pode marcar aí para a casa deles, aí fica tudo bem. Renato também está ali hoje, graças a Deus pela vida de vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Valesca. Amém. Amém. Há um pedido de oração que chegou aqui pelo tio. É um
um outro tio Luiz, eu acho, que irá realizar o exame da OAB pela 5ª vez, mas creio que o Senhor já deu vitória, amém. Esperar que o tio consiga essa vitória, amém? É uma prova difícil, né? Mas que Deus dê vitória a ele, revele os caminhos para a conquista desse lugar tão importante, em nome de Jesus. Levante seu envelope com a sua oferta ou dízimo nessa hora. Deus, nós te apresentamos dízimos e ofertas e consagramos ao Senhor estas contribuições para a glória do teu nome. O Senhor sabe as circunstâncias dos teus filhos e filhas, pelo que passa o povo nesse país, e nós declaramos uma palavra de bênção, de êxito, de vida, em nome de Jesus. Amém. Se você vai trazer ofertas, coloque aqui nesse gasofilácio para onde eu estou me dirigindo. Se você vai trazer dízimo, você vai colocar naquele outro gasofilácio lá, por favor. Qual câmera que eu estou? Com qual câmera? Só a de baixo? A de cima ainda não. Vai funcionar hoje? Tá bom. Então, para você que está nos acompanhando pela internet, vai aparecer aí as contas da igreja, o Pix, e você pode participar também em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero levá-los em breve tempo a uma reflexão nessa manhã, pois estamos diante da mesa do Senhor e a mensagem posta diante dos nossos olhos, visualmente explicitada, ela fala profundamente aos nossos corações, ela nos exorta, nos estimula a uma vida de santidade ao Senhor e de vida com o Senhor. Mas eu queria pensar com os irmãos hoje, um pouco mais, tanto no primeiro culto quanto no segundo, sobre o projeto de Deus para a nossa vida, sobre o propósito de Deus para cada um de nós. Nós temos, quando abrimos o nosso coração, entregamos o nosso coração ao Senhor, Deus tem um propósito com a nossa vida. E uma das especificações desse propósito, uma das questões mais importantes desse propósito, é que eu e você sejamos assemelhados, conformados à imagem do Cristo. Vamos ler isso? Primeiro texto que eu quero convidá-los, Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante, e depois nós vamos dar uma olhada para o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, porque aí vamos pegar um personagem da história bíblica, da história do Novo Testamento, e vamos olhar para a vida desse homem nos aspectos em que ele se parece com Jesus, para que nós possamos então fazer uma avaliação da nossa própria caminhada, da nossa própria vida. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, aleatoriamente, nós precisamos nos parecer com Jesus, muitas vezes a gente fica sem se aprofundar, a gente não sabe que tipo de valores,
de características são tão essenciais para essa condição. Eu não fui chamado para ser um religioso, eu fui chamado, lavado no sangue de Jesus, já foi cantado isso aqui hoje, para que eu me parecesse com Jesus. Essa vocação que está desde o projeto e o plano original de Deus para a vida de cada discípulo de Jesus. Não é que um será e o outro não será, não. Todos os discípulos de Jesus que foram lavados pelo sangue de Jesus têm como propósito fundamental da sua vida se parecer com o Senhor. Paulo vai escrever isso no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículos 28 em diante, que vai apresentar para nós o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós, como igreja de Jesus, e essa predestinação na visão teológica que abraçamos não é fatalista, não é a predestinação que aponta uns para a salvação e outros para a perdição, mas o predestino que aponta o propósito. Quando Deus, então, nos chamou, nos comprou, nos lavou através do sangue de Jesus, Ele tem um propósito, que eu e você sejamos meramente religiosos e andemos como qualquer pessoa por esse mundo. Amém, irmãos? Amém. Para alguns foi amém, mas não é amém, não. Porque não é para que nós sejamos meramente religiosos e nem andar de qualquer maneira no mundo. Mas Ele tem um propósito de que eu seja conformado à imagem do Senhor, do Cristo. Quem faz bolo ou quem faz os alimentos que são colocados em formas, sabem bem do que eu estou dizendo. A massa, quando fica pronta, ela está do formato, a imagem da forma. E é isso que Deus tem como projeto para nós, propósito para a nossa vida. E Ele diz, o texto vai dizer, tudo coopera para esta finalidade, as coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Cooperam para essa finalidade. Agora, diante disso, nós podemos nos apropriar de textos e de pessoas, de histórias, que vão nos ajudar a entender que assemelhação é essa, em que valores, estas assemelhações vão ter fundamento, vão nos ajudar a viver desta forma. Então, eu gostaria de me apropriar de um personagem do Novo Testamento, que na visão de algumas pessoas, ele é um personagem secundário, ele não é um protagonista num sentido, mas ele nos apresenta características fundamentais para vivermos. Mas para que isso? Para a gente conhecer um pouco mais a história dessa pessoa? Será que é para isso? Como diz sempre o pastor Alex, será que o que está aqui está apenas para que a gente tenha dado intelectual, para saber, para que a gente saiba mais alguma coisa sobre isso? Não, para que eu me aproprie desses ensinos e os aplique à minha própria vida, à minha maneira de viver, para que eu seja parecido com o Senhor, como esse homem que caminhou e trilhou uma vida como qualquer um de nós, também trilhou e se assemelhou ao Senhor. Eu estou falando de Barnabé, um homem extraordinário, mas que a gente muitas vezes não o cita. Tem até uma canção antiga, e essa é antiga mesmo, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
uma música linda, muito bonita, que fala desse homem de maneira muito expressiva. Mas eu gostaria de caminhar com vocês no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos pegar algumas características desse indivíduo, desse homem, e que vão nos fornecer uma gama de valores que vão nos ajudar a ajustar a nossa vida. Como eu tenho dito aqui, nós não ajustamos a palavra de Deus à nossa vida. Nós ajustamos a nossa vida à palavra de Deus. Eu não pego, não é como uma roupa que eu compro e agora, como vocês podem ver, a olhos nus, eu estou emagrecendo, aí eu vou pegar, e aí todo mundo vai ficar assim, meu Deus, mas parece mesmo, eu já vi pelo menos 10 gramas de orelha já sumiram, né? Então, aquela coisa, eu posso pegar as roupas que estão ficando mais largas, ir numa costureira, embora esteja difícil encontrar costureiras assim, né? E fazer um ajuste das minhas roupas. E a gente vai acostumando com isso. A gente vai ajustando as coisas à nossa vida. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, não é assim que funciona. Eu preciso ajustar a minha vida à palavra de Deus. Não posso pegar e fazer o contrário disso. Aqui, esse texto aqui eu não gosto muito não, então eu vou tirar ele, não gosto. Aquele texto ali, aquilo é muito confronto para a minha vida, então eu vou tirar aqui, não gosto não. Aquele outro ali também é muito forte, muito duro, não gosto não, aí eu vou tirando. A gente não funciona assim com a palavra de Deus. A gente se enquadra. Mas é um tempo difícil, um tempo de supervalorização do ser humano, no sentido daquilo que o ser humano quer, não é? Essa bendita filosofia ocidental que veio varrendo a humanidade e que vem com expressões tão interessantes que parecem tão simples. Por exemplo, eu tenho o direito de ser feliz. E fala do nosso direito, mas não fala dos nossos deveres. E todo mundo se sente no direito de ser feliz e rompe o que tiver que romper para se sentir feliz. E rompe alianças, rompe compromissos, rompe qualquer coisa, porque eu quero e tenho o direito de ser feliz. Então, as pessoas aí estão vivendo nessa moda, nessa base. Então, nesse tempo tão difícil, de humanismo exacerbado, de hedonismo que toma conta, ou seja, o que vale é o que me dá prazer, é o que me dá satisfação, eu quero soluções para a minha vida, eu quero ser atendido nas minhas demandas, não é? Esse tempo nos fala que nós precisamos nos parecer com Jesus. E vamos olhando, então, esse homem, a vida desse homem, como uma espécie de modelo que nos ajuda a caminhar nessa direção. Vamos ao primeiro texto, que está registrado no livro de Atos, no capítulo 4. Aqui é uma das primeiras menções desse homem de Deus. A partir do versículo 32, para a gente entender o momento histórico em que se está vivendo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram um nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O que fazia? Uma das características de Barnabé, que o assemelhava ao Senhor e que deve ser capturada pela lente da nossa vida e buscarmos, então, viver desta forma. Nós vivemos, meus irmãos, um tempo de grande individualismo. Nós respeitamos os processos da individualidade, porém,
O individualismo é uma corrente filosófica que valoriza o indivíduo acima do coletivo. Ou seja, o desejo, a vontade do indivíduo está acima da vontade do coletivo. Então, nós vivemos um tempo de muito egoísmo. Paulo já vai dizer isso a Timóteo, quando ele diz: os últimos tempos, os últimos dias serão tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. E nós vivemos, claro que nós sabemos que os últimos dias, segundo o texto do Novo Testamento, se refere desde a manifestação de Jesus, a encarnação, do nascimento de Jesus. Ali já começa esta fase de últimos dias. Muitas vezes a gente fica pensando nos últimos dias com besta, com não sei o quê, com dragão, mas os últimos dias são inaugurados pelo Senhor, porque o texto bíblico vai dizer que Ele nos falou pelos profetas, o Pai nos falou pelos profetas, e vindo esses últimos dias nos falou pelo Seu Filho. Ou seja, quando Jesus então nasce da Maria, da Virgem, e se manifesta como o Deus Emanuel, o Deus conosco, ali está inaugurado aquilo que poderemos chamar de últimos dias. Então não tem a ver com o cronológico, mas com o processo e o propósito de Deus para a nossa vida. Nesses dias em que vivemos, desde a manifestação de Jesus, o egoísmo, esses sentimentos vão se exacerbando, vão se construindo como sociedade, a ponto das pessoas não quererem saber de absolutamente nada do que tem a ver com o outro. Mas preciso ter resoluções, determinações, para que eu me sinta, então, bem e resolvido. Por isso, meus irmãos, essa manifestação gigantesca do número de casamentos se findando nesse tempo, e de pessoas cada dia mais solitárias no meio de um grupo de pessoas que estão vivendo alta conectividade. Nunca se houve tanta possibilidade de conexão. As redes estão lotadas, a internet está lotada de gente conectada o tempo todo. Porém, mesmo com esta conexão, as pessoas estão solitárias, porque a conexão que se existe para solucionar o problema meu, problema de cada um, problema pessoal. Então, resolvido o meu problema, então isso me basta. Barnabé, que era José, um homem de Chipre, um homem levita, ele tem características que nos ajudam a entender isso. Ele era alguém que deram um nome para ele de Barnabé, porque significa encorajador. A minha pergunta a você é o seguinte: quem se encontra com você se encoraja ou se enfraquece? Como tem sido a sua vida em relação a isso? As pessoas são encorajadas ou são desestimuladas, são enfraquecidas? Quem conversa com você sai melhor ou sai detonado? Há sempre uma palavra de realismo, mas de contundência e fé e de encorajamento, ou você é do tipo de pessoa que puxa as pessoas para baixo? Barnabé era alguém que encorajava as pessoas, que ajudava as pessoas, que ajudava os irmãos e que colocava a própria vida em segundo plano. Alguém que pega a sua propriedade, vende e coloca aos pés dos apóstolos para abençoar pessoas. Ou seja, a minha vida, ela tem como finalidade abençoar as pessoas que me cercam. Eu sei que esse momento histórico que estamos vivendo hoje é diferente um pouco dessa realidade. E nós não estamos aqui dizendo, venda seu apartamento, seu terreno, sua casa e dê aos pobres. Não é disso que nós estamos tratando aqui nesse momento histórico. Mas o olhar de encorajamento, o olhar que se compadece, o olhar que ajuda, o olhar que estimula, o olhar que abençoa, o olhar de alguém que percebe no outro a possibilidade
não de simplesmente fazer uma crítica, oferecer uma crítica, mas de trazer uma palavra que vai estimular, que vai encorajar, que vai ajudar. Barnabé é esse tipo de pessoa, e nisso nós precisamos olhar e atentar para o nosso comportamento, para a nossa vida. Quem se encontra conosco sai encorajado ou desestimulado? Quem se encontra conosco se levanta para realizar coisas maiores ou se constrange, se apequena, se diminui? Quem se encontra conosco está vivendo e vai viver uma vida mais ajustada ou desajustada? Esse é um primeiro ponto. O segundo, vamos dar um saltozinho pequeno de alguns capítulos no texto bíblico. Vamos ao capítulo 11. Capítulo 11, vamos aos versículos 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem, preste atenção nessas características, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Parecem coisas muito simples, mas num contexto em que a cada dia nós olhamos para o lado e as pessoas parecem mais perversas, mais más. Ser uma pessoa boa, ele era um homem bom. Meus irmãos, esse é um grande desafio para nós. Esse é um grande desafio para nós, porque nós vivemos uma cultura, eu tenho insistido nisso, do revanchismo, que nos faz também muito maus, porque nós queremos a vingança, queremos o revanche, queremos o direito ao revide. E muitas vezes estamos celebrando a malignidade do sofrimento do outro, que nos era oposto. Barnabé era um homem bom. Você precisa olhar para dentro de você e pensar, eu sou uma pessoa boa? Mesmo. Os meus sentimentos, as minhas ações e reações apresentam-me a mim mesmo como uma pessoa boa? Ou sou um homem mau? Essencialmente, a humanidade, quando ela envereda para o pecado, ela de fato ela é marcada pela maldade. Os homens são maus. Mas quando a gente então vai viver como discípulo de Jesus, isso precisa mudar na nossa vida. Eu não posso simplesmente ser um homem mau regenerado que pratica coisas más, porque fui regenerado. Eu preciso começar a me envolver com aquilo que é bom, com aquilo que é bondade na direção das outras pessoas, mesmo que elas nos façam mal, mesmo que elas nos tratem mal, mesmo que elas façam coisas que sejam desagradáveis para nós, nós precisamos reagir como aquele que somos. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, alguém vem encontrar-se com Barnabé, é isso que vê. É esta característica que vê. E quando se encontram conosco, o que eles têm visto? Somos pessoas boas com quem faz o bem para nós? Somos pessoas boas para quem a gente gosta? Somos pessoas boas para quem nos acaricia, nos faz ter sentimentos positivos? Ou somos pessoas boas
porque somos efetivamente parecidos com Jesus. Jesus não era bom para quem gostava dele, ele era bom. E eu e você precisamos caminhar por essa característica de Barnabé, bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O versículo 25 vai apresentar uma outra questão. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia. O que havia acontecido? Saulo havia se convertido, mas ficou meio que deslocado, não foi de alguma forma mais contundente acolhido por conta de tudo, tanto do fato de ter sido um perseguidor, quanto pela ausência ainda de testemunho. Quem foi buscar Paulo para incluir? Quem foi chamar para perto? Quem foi trazer para acolher? Barnabé. Você quer ver uma coisa, irmão? Acolher quem a gente concorda e gosta é fácil. Acolher quem a gente desconfia é o grande desafio para a nossa vida. Acolher quem é diferente. Acolher quem a gente nem concorda com as práticas. Acolher quem a gente considera que nem vive a vida que a gente entende como certa. Mas ser acolhedor. Ser uma pessoa acolhedora. Ser alguém que... E para isso não se precisa muita coisa. Para isso não precisa ter bens materiais. Para isso não precisa ter grandes capacidades. É só ter o coração acolhedor. Não é simplesmente acolher aquelas pessoas que a gente considera. Não, esse aqui é tão certo, igualzinho a mim. Vem cá para o meu bote, vem para cá para o meu barco, vamos andar comigo. Não, nós vamos andar com pessoas diferentes, vamos acolher aqueles que discordam de nós, vamos acolher aqueles que a gente não concorda com tudo, vamos acolher aqueles que são diferentes, no contexto da igreja e no contexto da sociedade. Barnabé era alguém acolhedor. Foi buscar Saulo quando todos rechaçavam esse homem. Agora, hoje, e depois de um tempo lá, celebrar Saulo, falar bem de Paulo e considerá-lo um grande apóstolo, agora está tudo certo. Mas e no início? E quando as pessoas tinham uma dúvida? Vocês lembram quando Deus chamou Ananias para ir à rua, a casa onde estava na rua direita, onde Saulo estava lá cego ainda, sem capacidades, e tinha acabado de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco? O que Ananias falou? Mas, Senhor, esse homem aí, esse cara é perseguidor, será que o Senhor está me mandando para uma furada? Será que é isso mesmo? Barnabé foi acolher esse homem, rejeitado de alguma forma pela igreja, rejeitado pelas pessoas, que ainda causavam um certo distanciamento. Barnabé era acolhedor. Barnabé era alguém que acolhia as pessoas diferentes, acolhia as pessoas que tinham dificuldades para entender da maneira que a gente entende. Você entende o que é ser parecido com Jesus nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã? É muito menos ser religioso e muito mais ser acolhedor. A religião, muitas vezes, ela limita fronteiras e divide as pessoas. O acolhimento inclui as pessoas. Mas pastor, nós precisamos construir muros, fronteiras para saber aquilo que é certo do que é errado. Conscientemente, pela palavra de Deus, nós sabemos o que é certo e errado, mas precisamos viver acolhendo as pessoas, amando as pessoas. Olha, meus irmãos, não serão determinações e definições de ordem política que vão purificar e que vão comprometer a santidade das pessoas. Mas é como eu vivo a vida cristã em acolhimento, em amor e bondade. As pessoas não serão vistas, Jesus não será visto por conta da nossa suposta alienação dos processos sociais. Jesus será visto quando eu e você formos a cada dia pessoas melhores, bondosas,
acolhedoras. E um acolhedor não é simplesmente aquele que vai passar a mão na cabeça do que está errado, mas é que pelo acolhimento vai ter autoridade para ajudar a corrigir as pessoas. Muitas vezes, a igreja, ela quer cumprir um papel e ela caminha de maneira equivocada, porque ela primeiro quer corrigir para depois acolher. E nós precisamos acolher para depois corrigir, acolher para depois ajudar, acolher para depois mostrar o caminho. Não é simplesmente deixar a pessoa pelo caminho do erro, como algumas vezes nós temos visto aí, pessoas e pastores até conhecidos que estão deixando mensagens onde parece que o evangelho, a palavra de Deus mudou. Ou seja, não, agora a palavra de Deus precisa ser reinterpretada, relida, lida de uma outra. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos pontuando é, para que eu tenha autoridade para ajudar e para corrigir, eu preciso, antes de qualquer coisa, ser acolhedor. Barnabé se transformou num grande amigo de Paulo, porque acolheu em primeiro lugar. Depois tiveram até divergências, depois tiveram até rupturas nessa relação. Porém, primeiro, antes de querer dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, e fazer discursos acalorados sobre isso, eu preciso acolher as pessoas. Barnabé é alguém acolhedor. Ah, mas eu não posso acolher e concordar com o pecado. Eu não estou falando para concordar com o pecado, nem acolher o pecado, mas olhar para a pessoa que está ali por trás. E conseguir enxergar como irmão. Ah, mas irmão do ponto de vista da humanidade. Há um só Deus e Pai de todos. Nós precisamos, então, acolher as pessoas. E essa era uma característica fundamental na manifestação de Barnabé. Era alguém que acolhia e que incluía. E por último, para essa reflexão não ficar longa demais e a gente participar da Santa Ceia. Capítulo 11, o mesmo capítulo 11, versículos 27 a 30, vai dizer para nós o seguinte: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ou seja, há uma profecia de que vai haver fome. E o que a gente faz? Ah, agora mesmo, isso aí, Senhor, arrebenta mesmo. Não. Vai haver fome. Então o que a gente faz? Vamos ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Vai haver fome, está vendo? Olha aí o que vocês fizeram. Não, o meu papel não é ser uma seta que aponta a perversidade e a maldade. O meu papel é, tendo a convicção de que a palavra é de Deus, que faz de fato acontecer alguma coisa má, eu me coloco como solução. Eu me coloco como alguém que ajuda a resolver o problema. Eu me coloco como alguém que é resposta, que é solução para a dificuldade. E não simplesmente alguém que vai dizer, é mesmo, eu já imaginava que isso acontecia. Já estava avisado, é assim mesmo, não tem jeito não. Não, eu sei que algumas coisas da palavra de Deus hão de acontecer, porque são palavras de Deus. Mas eu preciso ser resposta e ser alguém que vai trazer um alívio àquelas pessoas que estão debaixo daquela pressão. Eu sou aquele que alivia a dor do outro, alivia o sofrimento do outro, que alivia a situação adversa do outro. Precisamos parecer com Jesus. Mas nesse aspecto, olha aqui que coisa maravilhosa. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que isso quer dizer? Meu irmão, você sabe que uma das coisas mais importantes para o ser humano, nos últimos anos, desde que ele foi
inventado é o dinheiro. O dinheiro, eu sei que ele é só um meio de pagamento, uma forma, mas ele tem a sua importância nas relações das pessoas. Você não pega um dinheiro que você tem e coloca na mão de qualquer pessoa. Você não coloca, você não faz isso. Não, aqui toma, não faz isso. Para você pegar o dinheiro e colocar na mão de alguém, você precisa confiar nessa pessoa. Essa pessoa precisa ser de confiança. Hein? É ou não é? Precisa ser de confiança. Os irmãos lá fazem uma coleta, juntam recursos e falam, vamos enviar isso para a Judéia. Vai ser pela mão de quem? Ah, peraí. Vamos mandar pelas mãos de Barnabé e Saulo. Porque Barnabé, além de ser bom, cheio do Espírito Santo, um homem de fé, além de ser alguém acolhedor, além de ser alguém estimulador e encorajador, era uma pessoa de confiança. Era alguém de confiança. A minha pergunta a você é o seguinte, quando você olha e tira uma foto de você mesmo, e olha no espelho existencial da sua vida, você é alguém de confiança? Você consegue, de fato, confiar em você nesse nível? Você se parece com Jesus? As pessoas podem ver o videotape de sua vida e vai estar tudo certo? A gente precisa ter uma análise profunda sobre isso na nossa vida, meus irmãos. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. E essas características precisam ser vistas em nós. Encorajador, acolhedor, bondoso, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de confiança. Essas coisas precisam ser vistas em nós. Alguns anos atrás, eu não quero ser saudosista, alguns anos atrás, a gente ia comprar, os crentes iam comprar as coisas, falaram, não, esse aí é o irmão da igreja, pode vender, pode dar a ele, que isso aqui é. O caba é bom, é de palavras. Hoje em dia, para um pastor conseguir fazer um crediário, é um desafio enorme. Porque nós perdemos credibilidade e confiança. Há que se resgatar esses valores, porque eles nos fazem assemelhados ao Senhor. A gente muitas vezes fica pensando em parecer com Jesus para multiplicar pão, até porque a gente gosta de comer muita coisa. Mas assim, a gente precisa parecer com Jesus nesses valores essenciais da vida. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E esta mesa fala de entrega, de sacrifício, de doação, para que nós nos tornássemos parecidos com o Senhor. É um caminho, meu irmão, que eu e você precisamos trilhar. Então eu queria que você saísse daqui hoje pensando, Senhor, e lesse a história de Barnabé em Atos dos Apóstolos, deixasse se estimular por essa história desse homem extraordinário. Eu preciso viver esta vida que me faz parecido com o Senhor, me faz na forma do Senhor. Encorajador, bondoso, cheio do Espírito Santo, acolhedor, cheio de fé, confiante e de extrema confiança. Eu preciso permitir que as pessoas que convivem comigo vejam essas características, porque isso vai levar essas pessoas a glorificarem o meu Senhor, o meu Salvador, o Cristo de Deus na minha vida. Queremos que o Cristo seja glorificado através da nossa vida? Vivamos de acordo com o que Ele tem estabelecido para nós. Amém, queridos? É possível levar essa palavra para esses dias da semana e refletir sobre ela, pensar nessa palavra, em que eu posso me assemelhar com Jesus? Mas entenda, esse é um propósito eterno, que não começa com que eu tentando me parecer com Jesus, mas começa com eu reconhecendo o Senhor como o Senhor da minha vida. E essa obra que o Espírito Santo fará no meu coração, me encaminhará nesse trilho de assemelhação. Então eu não pareço com Jesus para ser salvo. Sendo salvo, eu vou sendo assemelhado a cada dia. Senão algumas pessoas podem pensar, então eu vou começar a fazer isso aqui, que eu vou ser salvo. Não é por esse caminho. Nós, à medida que, tendo sido salvos e alcançados e lavados pelo sangue de Jesus, vamos caminhando. E no caminho, nós vamos sendo
transformados à medida que a palavra e que o poder do Espírito Santo vai atuando em nós e vai nos transformando. E aí nós seremos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores empregados, melhores patrões, melhores pessoas para essa sociedade. E alguém vai dizer e vai olhar para nós e dizer: aqui estão pessoas em que a gente deveria olhar. A gente pode até nem gostar e nem concordar, mas a gente precisa dizer: aqui estão pessoas que de fato fazem diferença. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã especial em que estamos aqui, nesta hora, e aos meus irmãos que vão acompanhar também esta palavra e esse momento através do canal da igreja no YouTube. Ó Senhor, que essa palavra encontre o coração do meu irmão e da minha irmã, tanto aqui quanto onde essa palavra for pregada, for proferida, que nós tenhamos a convicção no nosso coração de que precisamos parecer com Jesus. E nesse momento em que vamos participar deste banquete espiritual, desta mesa espiritual, nós pedimos: recebe, Senhor, a nossa gratidão e consagramos estes elementos para esta finalidade. Abençoamos teus filhos e filhas para participarem deste banquete espiritual, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer, diante da mesa do Senhor, como uma ordenança, como uma direção para a nossa vida, quando ele diz: façam isso em memória de mim, Paulo vai recomendar um autoexame. Vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Não é um exame que te exclua, mas que te inclua. Porque se você olhou para si mesmo e viu alguma coisa que deve ser transformada, a disponibilidade da transformação está diante dos seus olhos. O Espírito Santo pode mudar você, desde que cada um de nós, possa se arrepender, olhar e tomar um novo caminho para viver uma vida. Não é arrepender-se para mudar agora, no sentido de agora vou fazer, para agora. Não, a partir de agora pode ser: eu vou viver um novo trilho, uma nova vida, uma nova realidade. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Os pastores que estão presentes vão chegar até aqui à frente para nos ajudar a repartir este banquete espiritual. Esta mesa, como costumo dizer, ela não é a mesa da comunidade cristã Novo Dia. Ela é a mesa do Senhor. Todos os que estão em comunhão com a igreja de Jesus são convidados a participar deste banquete espiritual, em nome de Jesus. Para quem não confirmou a sua fé pelo batismo, nós temos uvas que chamam você à participação desse momento, à reflexão. Da mesma maneira que o Senhor foi moído em nosso favor, você olha para essa uva e veja o sacrifício de Jesus através desse símbolo também, em nome de Jesus. Vamos receber os elementos em nome de Jesus. Ao entrar em teu santo lugar, a alegria em mim aproximar, ver tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Em confiança posso me aproximar de
fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão e luz e oração és tu, Jesus. Meu Deus, meu amor e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus. Ao entrar em teu santo lugar, a alegria em me aproximar, ver tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Em confiança posso me aproximar de tua mesa, quero participar. Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão e luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus. Me guarda, me abraças, me tocas, me amas, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, me guarda, me abraça, me toca, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. E disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. É engraçado como é que as histórias fundamentais, elas podem se parecer, mas elas se tornam antagônicas em detalhes tão profundos. Quando o homem pecou, a mulher come primeiro e depois reparte. Quando Jesus vem salvar, ele primeiro reparte para depois comer. O Evangelho sempre vai nos ensinar que a gente, antes de qualquer coisa para nós, a gente precisa aprender a repartir e pensar no outro. O que nos leva ao egoísmo, o que nos leva muitas vezes ao pecado, é o desejo da satisfação de uma necessidade. Eu quero ser satisfeito na minha necessidade. O que me leva à comunhão é o olhar
da necessidade do outro. E me faz caminhar um trilho diferente. Com essa consciência, como a desse pão ou desse biscoito, dando graças a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, não precisa ser especialista em escatologia para saber que muitos sinais estão diante dos nossos olhos. Ele está vindo. Ele está voltando. E eu não sei se essa geração passará sem que isso aconteça. Eu não tenho essa convicção. Mas faltam acontecer sinais. Meus irmãos, já estão quase todos engatilhados. Mas não é importante simplesmente saber o que vai acontecer, mas na linguagem de Pedro, que tipo de pessoas nós devemos ser, visto que assim será? Que tipo de gente nós temos que ser? Beba deste cálice, avaliando a sua própria caminhada com o Senhor. Deus de amor e bondade, Pai das misericórdias, Pai de amor, graça e salvação, nós oramos e clamamos ao Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs, que a Tua bênção seja estendida sobre cada um de nós, que ao caminharmos durante essa semana, a Tua bênção seja manifestada através de nós, as pessoas que nos cercam. Todos que conviverem conosco, que estiverem conosco, que se encontrarem conosco, possam perceber a semelhança do Cristo em nós. Ajuda-nos a viver assim e nos faz testemunhas eficientes, efetivas da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos disseram amém e amém. Feliz Dia dos Pais aos pais. A você que está na internet, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a todos. Um grande agradecimento ao Pai de todos, ao Senhor da nossa vida. Boa semana. Até daqui a pouco.